nunca ouviu aquela frase? Desgraçado é o goleiro, até onde ele pisa não nasce grama. Pois é, chegou a hora de dar voz a esses heróis do futebol que não têm permissão para falhar. Está começando mais um Visão Fox, falando hoje sobre os goleiros e a tarefa nada fácil de impedir o grande momento do futebol, o gol. Goalkeeper, arqueiro, guarda-metas ou goleiro. Esses são alguns sinônimos para aqueles que transformamos em heróis, mas que numa fração de segundo podem se transformar nos vilões da história. E 44 de altura por 7,32 de comprimento. Esse aqui é o escritório desses malucos que escolheram a profissão de goleiro. Se você é um apaixonado que acompanha de perto ou simplesmente gosta de futebol, certamente já ouviu falar nesses goleiros que viraram verdadeiras lendas. Oberdan Catani, Gilmar dos Santos Neves, Valdir Joaquim de Moraes, Castilho, Leão, entre outros. Eu disputei a posição com os melhores goleiros da época. Era Batatá, Jurandir e um monte de goleiros aí que não me lembro o nome de todos eles. Eu sempre fui titular e eles foram meu reserva. E o Valdir era um goleiro excepcional, baixinho, já contrariava todo mundo, não pulava, não fazia aquelas defesas sensacionais, mas ficava no meio do gol. E ele tinha um senso de colocação impressionante, a bola ia sempre em cima dele. Na época em que eu comecei a aparecer para o mundo do futebol, foi quando eu saí do interior, na cidade de Ribeirão Preto, e vim jogar no Palmeiras. Eu era um garoto com desejo de aprender muito, né? Com esperança, de ser um bom aluno. E o Brasil estava mais ou menos como está agora, numa entre-safra de goleiros. Então, coube aos jovens substituir, eu diria, uma tradição antiga. Alguns deles têm seus próprios estilos, e aí vai do gosto de cada um, porque eles são os únicos que podem variar no figurino. Jorge Campos, Hugo Gatti, René Higuita. Não só os figurinos eram diferentes e às vezes até extravagantes. Em campo, as atuações dessas figuras iam num piscar de olhos da sanidade à loucura. O goleiro tem essa coisa meio de maluco, né? Tem uns goleiros que entram para a história por ser malucos. Basta ver o Higuita, né? Que fez aquela defesa do escorpião em Wembley, imagina. Então, essa história toda, o goleiro não é muito normal, né? Num jogo que todo mundo chuta com o pé, ele tá lá para pegar. Num jogo que todo mundo quer fazer o gol, ele tá lá para atrapalhar. O goleiro é uma raça diferente. Os brazucas não ficam atrás. Leão criou o famoso uniforme com listras na horizontal em preto e branco. Zete percebeu que usando calças esportivas evitava as raladas do dia a dia nos treinamentos. Verdadeiros ditadores da moda no mundo do futebol. O Leão, eu acho que foi o divisor de águas aí, né? Depois do Leão, todo mundo começou, aqui no Brasil, a querer se apresentar melhor. Eu sempre usei shorts e antes a gente usava os shorts, era muito curto, né? Era um shortinho mesmo, né? Mas eu tive um jogo em Bauru, né, contra o Noroeste, num campo que não estava bom. E no sábado que nós fomos jogar, eu acabei tendo uma contusão, né, uma lesão, que eu saí uma bola rasteira
assim, no pé do atacante. Parecia que tinha caído de moto, né? Porque ralou muito a perna. E eu comecei a treinar de calça, comecei a me sentir bem, a voltar a saltar novamente, né? Sem medo de machucar. Eu acabei lançando calça com a minha assinatura, me dava muito mais coragem de jogar no gol, né? Tem aqueles que não se contentam em apenas defender o gol. Eles querem mais é fazer gol. José Luiz Chilavert tem 62 no currículo. E o artilheiro Rogério Ceni com mais de 100 até o presente momento. Será que algum outro goleiro vai bater esse recorde? Nenhum outro goleiro conseguirá ser o que o Rogério Ceni foi para o São Paulo. O Rogério Ceni foi um bom goleiro, mas foi um grande profissional. E os gols de falta e pênalti que ele se aprimorou, isso deve ter custado um treinamento intensivo demais. Isso daí fez com que ele se transformasse num goleiro bem diferente de todos os outros goleiros. Não, eu não acredito que ninguém o supere. Nem vai conseguir igualar. Porque ele superou o paraguaio, né? Mas não é isso, é que ele está novo ainda, 500 partidas pelo São Paulo, e ele tem um vigor físico bom, muita disposição, espírito, né? Foi assim, nessa repetição do dia a dia, batendo falta, sozinho. O Muricy, que era o treinador na época, observava muito. Aí quando chegou no primeiro dia que eu fui jogar, ele falou, deu a preleção, bola parada, escanteio contra nós, posiciona assim, barreira. Se tiver falta, bate o Rogério. Aí todo mundo ficou espantado, né? Ele falou, não bate, porque ele treina bastante. Então eu bati, antes de ter a minha primeira oportunidade de bater uma falta em jogo, eu bati cerca de 15 mil faltas. Eu treinei antes de ter uma oportunidade sem saber se eu bateria, né? Então, eu acho que foi fruto de um trabalho. Lógico, você tem que ter um relativo dom para as coisas, mas o que faz você evoluir, o que faz você melhorar, sem dúvida nenhuma, é a repetição. Num passado não tão distante, o Brasil produziu uma nova safra de ótimos arqueiros. Veloso, Zete, Ronaldo, Tafarel, Dida, Marcos e Rogério Ceni. O grande goleiro do futebol brasileiro foi o Tafarel. O Tafarel foi um goleiro fantástico, um goleiro excepcional. O Tafarel foi responsável pela conquista do título nos Estados Unidos em 94. O Tafarel foi um goleiro que mudou a história do futebol brasileiro, tanto que foi um dos primeiros a jogar no exterior com sucesso. Bom, essa admiração desses goleiros consagrados, tipo Marcos, Rogério Ceni, Dida, Júlio César, que também sempre fala no meu nome como uma referência. Fico muito feliz, muito gratificante, muito orgulhoso. Eu trabalhei bastante, assim como eles, para ter um espaço numa seleção brasileira, numa equipe. Fico muito feliz que eles citem o meu nome, porque são também pessoas que eu admiro bastante e são um exemplo para os jovens que estão surgindo no Brasil. Cláudio Tafarel passou para o outro lado. Atualmente, ele é treinador de goleiros do Galatasaray da Turquia. Eu, quando comecei a jogar futebol, em 1984, eu acho que o futebol estava mudando, os conceitos estavam mudando. E talvez eu tenha me aproveitado um pouco disso, porque com 18 anos eu já fui chamado para o profissional, 19 anos eu já estava jogando. E naquela época, goleiro jovem tinha que esperar. O pessoal, os clubes apostavam mais nos goleiros experientes. Então, eu acho que foi naquele momento que o futebol estava mudando, em que estavam acreditando na categoria de base, principalmente no goleiro jovem, é que eu comecei a ter a minha oportunidade. Eu acho que o Brasil, naquele momento, começou a acreditar mais, e eu também. A maioria já pendurou as luvas, outros continuam defendendo seu patrimônio. Eu ainda tenho prazer de sair da minha casa e vir trabalhar. Eu ainda tenho prazer de pegar 30, 40 minutos de trânsito, vir aqui, chegar hoje. Porque antigamente eu chegava aqui, me trocava e ia para o campo. Hoje eu tenho que chegar, fazer bota de esparadrapo no tornozelo, tenho que fazer aquecimento para o ombro com borracha. Mesmo assim, hoje eu me sinto com vontade de vir trabalhar. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu ainda tenho vontade de vencer. Eu acho que é por isso que eu continuo com dores, com sofrimento, com algumas limitações até. Mas eu tento ser o melhor cara que eu posso a cada 90 minutos que eu entro no campo.
Não podemos esquecer dos estrangeiros que brilharam no país do futebol. O Hermano Fidal no Flamengo, José Poi no São Paulo. Andrada defendeu a Cruz de Malta e ficou marcado por tomar o 1000º gol de Pelé. Agustin Serras, Rodolfo Rodrigues pelo Santos e por aí vai. Nós tínhamos jogadores pontuais. Nós tivemos um maravilhoso Barbosa, mas que não valia porque ele perdeu. O Gilmar, que se impunha, um Raul e tal, mas na verdade o próprio grande Santos, quando o Gilmar saiu, foi buscar o Serras. O grande Flamengo foi buscar o Fidal. Então, os times brasileiros, eles não tinham essa confiança no goleiro brasileiro. Não era uma posição de excelência. A referência era a Argentina. Eles eram grandes, eles jogavam bem, né? Sabiam todos os segredos. Mazurkiewicz em Minas. Não é só aqui. São Paulo, Rio, todas as principais capitais, principais cidades do futebol, foram buscar um goleiro do exterior. Separamos também uma galeria só para os imortais gringos. Uns fizeram parte da história, como Gordon Banks, Oliver Kahn, Lev Yashin, Mazurkiewicz, Sepp Maier. Outros ainda fazem parte da história do futebol. Peter Cech, Gianluigi Buffon, realmente eles são muitos e viraram referência aqui no Brasil. Eu não diria que foram os meus ídolos, mas me ensinaram alguma coisa. Por exemplo, o Sepp Maier, um goleiro da seleção alemã, que em 73 não estava bem, e nós fomos jogar na Alemanha e ganhamos de 1-0 lá, todo mundo estava querendo que o treinador tirasse ele do gol. O treinador reafirmou ele, que o treinador era o Schoen, reafirmou, começou a Copa de 74, a Alemanha foi campeã e ele foi considerado um dos melhores jogadores do mundo. Você viu a decisão, como foi importante do treinador. E eu tive um relacionamento com ele, e nesse dia eu conversei com ele, meio assim, inglês Tarzan, sabe? Para entender. Eu perguntei, mas vem cá, Sepp, você tem uma mão tão grande desse jeito? A minha não é tão grande. E não é muito grande mesmo. Ele falou, não tenho tão grande, mas eu uso a minha luva um número maior. Mas por quê? Não, Leão, é que você, a garota, ainda não percebeu. Ele falando para mim, quando a bola bate com uma folga maior na mão, ela vai ter um poder de sucção maior. Se você está lisinha, ela vai bater e ter uma expulsão maior. Toma a minha luva. Treina com ela. Comecei a treinar com uma luva maior e achei que ele estava perfeitamente direito. E eu não o considerava melhor que eu, mas era mais experiente que eu. Então aprendi alguma coisa com ele. Aqui fora tem muitos goleiros que realmente têm um potencial grande. Mas eu aposto num goleiro que no futuro realmente vai ser um dos grandes goleiros da história. É o alemão Manuel Neuer. Ele tem um físico muito forte, tem uma boa técnica, sempre bem posicionado. Vejo os jogos dele, sempre com muita qualidade, muita regularidade. Então esse é um nome que realmente eu aposto bastante.